Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui com Sopa de Pedras. Vamos recapitular aquilo que a gente falou no programa passado, pessoal? Vocês lembram? O que a gente falou? Começamos falando sobre oração e os propósitos da oração. Quanto mais a gente pede para Deus e a gente recebe as coisas, mais vai estreitando a relação e mais vai gerando confiança. Mesmo que eu não receba, né? Que você falou, quanto mais a gente vai recebendo, mais vai estreitando a relação. A gente explorou dois sentidos, né, no programa anterior. Primeiro é que a oração serve para que eu seja orientado, seja estimulado a mudar minha vida. Ter E segundo, sabedoria. serve para que... Isso. E o segundo serve para minha confiança em Deus aumente quando ele responde. No vídeo anterior, o Cleiton também lançou uma pergunta muito interessante. Quando eu peço em oração e não sou atendido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir muito, insistir muito, orar 5, 10, 20 vezes no dia, orar de madrugada. Tem um texto na Bíblia que fala assim: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me encontram. E tem outro texto que fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Todo aquele que pede, que fala sobre recebe. Em nome de Jesus, recebe. Tem um texto também na Bíblia que fala sobre o efeito de você importunar alguém para receber alguma coisa. Uma parábola que Jesus contou, não é isso? Onde é que está isso aí? Isso. Em Lucas, capítulo 18, né? Parece. Parábola do juiz injusto, não é isso? Parece. Tá com o texto na mão. Tá aberto aqui? Parece. Eu acho que é o texto. Eu dormi com esse texto na mão. Então, nessa parábola tem uma viúva que tem alguma causa aí na justiça e o juiz não quer atender ela. Então, ela fica incomodando, importunando, ligando para ele, mandando fax, mandando mensagem, WhatsApp e tudo. E o juiz não atende ele. Até que um dia o juiz fala assim, sabe o quê? Eu não aguento mais essa mulher, vou atendê-la porque senão não vai parar de me incomodar. Jesus contou essa história, então a gente pode pensar assim, então o segredo é não parar de insistir, orar todo o tempo pedindo a Deus até que um dia Deus vai se cansar e vai dizer, tá bom, vou te dar o que você precisa. Esse é o sentido? A gente tem essa ideia de que ele é o juiz, eu sou a viúva, eu tenho que importunar. Mas, na verdade, Cristo conta essa parábola para fazer uma amostra de contraste, para mostrar que, olha, um juiz que age dessa forma, uma pessoa do mundo, desse mundo aqui, desse planeta, que age dessa forma, você acha que eu, Deus, amando você, dando minha vida por você, vou agir dessa forma? Não. Mesmo uma pessoa ruim, má, né, que não quer atender, ele vai resolver o problema da viúva por importunar. Eu, que sou Deus, não vou precisar ser importunado dessa forma. Quando você pedir, eu vou te atender, porque eu sou Deus e eu te amo. Você chegar nesse nível. Mas eu vou te atender da forma que eu acho melhor para você, não da forma que você acha que é melhor para você. E é isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Às vezes a gente ora e pede e não tem resposta. Não a resposta que a gente quer ou nenhuma resposta, talvez. E aí a gente fala assim, vocês falaram de 2 versos antes, né? Que ele escuta a oração, né, da madrugada, a oração dos que buscam a Deus vão achar. E aí fala assim, será que eu não estou buscando a Deus de coração sincero, de coração contrito? Será que o problema está em mim? E não consegue ver que talvez a resposta de Deus seja o silêncio. Está no tempo dele. O silêncio está no tempo dele. Então, eu insisto, eu oro até entender que seja feita a vontade de Deus. Isso pode ser 2 orações, 3 orações, 5 orações, até que eu chegue à conclusão de que não importa se eu não recebi, eu entendo que está na mão de Deus e eu preciso descansar. Exatamente. Isso. A gente tem que entender que se Deus não nos deu aquilo que a gente pediu, tem 2 razões aí. Ou porque vai ser ruim pra gente, ou porque a gente não está preparado para receber aquilo que a gente quer. Talvez Deus até nos dê aquilo que a gente está pedindo, mas em um outro momento. É isso que o Guilherme falou, né? O tempo de Deus, né? Na verdade, não é porque Deus está querendo exercitar a nossa paciência. É porque ele sabe que talvez se ele nos concedesse aquilo que a gente pediu nesse momento, com a nossa talvez falta de maturidade, né? A gente não ia conseguir retirar a bênção daquilo. Então, ele espera a gente estar num outro momento para que a gente consiga receber aquilo. Ou então, tem coisas que ele nunca vai nos dar, porque ele sabe que não vai nos fazer bem. Paulo, ele conta que ele orou por 3 vezes para que fosse retirado um espinho da carne que ele tinha, que é uma coisa, assim, meio misteriosa. Poucas pessoas... A gente não sabe o que é exatamente. Algumas pessoas especulam que seja algum problema de visão. Mas o fato é que era algo que incomodava ele bastante, a ponto dele pedir a Deus e insistir. Deus não respondeu para ele, até que ele entendeu que, na verdade, aquela situação dele, de ter aquele problema acompanhando ele a vida inteira, ajudava ele a ser mais dependente de Deus, ajudava ele a se reconhecer como alguém fraco, porque na fraqueza é que ele era forte, porque na fraqueza é que ele dependia mais de Deus. Então talvez Deus nunca atenda aquilo que você pediu. Eu já tive experiências assim, eu acho que todo mundo, as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo, vocês 3 também já tiveram experiências assim, de em determinado momento da vida de vocês já pediram ao Senhor, eu queria que tanto acontecesse tal coisa, eu queria tanto, já oraram por esse objetivo, isso não aconteceu.
5, 6, 7 anos depois, você começa a refletir, rapaz, já pensou se eu tivesse recebido aquela coisa que eu pedia para Deus lá atrás? Hoje eu não estaria nessa posição aqui, que é muito melhor do que aquela que eu pedi há 7 anos, 6, 7 anos atrás. Se eu pedi tal coisa para Deus, ainda bem que Ele não me deu. Só que a gente precisa, como o Xande falou, criar uma certa maturidade, que a gente não tem essa maturidade no momento, e essa maturidade a gente alcança com relacionamento, alcança com comunhão com Deus, e por isso que serve a oração, porque naquele momento você não vai ser atendido, mas em determinado momento você vai ver que foi bom, foi providência de Deus, você não ter sido atendido da maneira que você queria naquele momento. E tem também a oração que tem a ver com não a sua necessidade, mas necessidade de outra pessoa, que a gente chama de oração de intercessão. O que vocês acham sobre esse tipo de oração? A oração de intercessão, aquelas que você chega na igreja e fala, pessoal, eu quero pedir oração para os irmãos, para me atenderem, tem uma pessoa enferma, eu preciso arrumar um trabalho, eu tenho um filho fora da igreja e tal. Queria que toda a igreja orasse em prol do meu filho que está afastado. Seria essa a oração de intercessão. Por que nós temos que espalhar isso para outras pessoas orarem, hein? Eu acho que o Boa primeiro pergunta. ponto é a parte social. É muito legal quando tem alguém que fala, oh, estou orando por você, eu vou orar por você. Essa parte social, você se sente animado pelas outras pessoas, né? Mas espiritualmente Quando a falando... pessoa está interessada no seu problema, né? É isso, é legal. É legal quando você vê as pessoas, oh, eu vou orar por você, estou orando por você. Mas e espiritualmente, em relação a Deus, como funciona esse tipo de oração? Paulo, ele nas cartas dele, frequentemente ele pedia para que as pessoas orassem pelo ministério dele, para que Deus ele fosse favorável em certas coisas, para que Deus trabalhasse, para abrir portas. Então ele pedia que as pessoas orassem. Eu acredito que o sentido se não é o mesmo, é bem parecido com aquilo que a gente falou sobre quando a gente faz um pedido para Deus, para que ele nos responda e a nossa confiança nele aumente. Então, muitas vezes, Deus ele espera que a igreja se mobilize para pedir alguma coisa, seja a cura de alguém ou algum tipo de intervenção sobrenatural para alguma coisa que a igreja está precisando, para que quando a bênção vier e quando ele responder, a igreja reconheça que, na verdade, aquilo ali foi realmente um ato sobrenatural de Deus e a igreja tenha a confiança nela em Deus aumentada. Quando tem aquelas circunstâncias, tipo assim, a pessoa está fora da igreja, meu filho está fora da igreja e eu queria que os irmãos orassem, Deus vai, por causa da sua oração, de mais 3 ou mais 4 ou mais 10 pessoas ou da igreja toda, Deus vai se sensibilizar, seria a palavra, não sei se é a palavra correta, sensibilizar, ou Deus vai intervir naquela situação porque mais pessoas se mobilizaram. Pode acontecer isso? Eu acredito que sim, Deus pode ser sensibilizado pelo ser humano, mas eu acredito que a cura ou a restauração dessa pessoa está relacionada a muitos fatores, não apenas porque mais gente orou, então se curou. Se pouquinha gente tivesse orado, não se curava. Por exemplo, se uma menininha de 6 anos de idade, bem pequenininha, faz uma oração, não tem tanto poder quanto uma igreja inteira orando? É isso? A gente tem essa ideia, que é pela quantidade. Talvez pela sinceridade da de 6 anos seja uma oração muito mais sincera do que uma igreja toda orando, né? Sim. Só que eu não sei se tem mais ou menos problema. A gente cai naquele problema que a oração ela precisa ter sinceridade, porque se não tiver sinceridade, Deus não ouve. Mas Deus conhece os corações, né? Então, o benefício de uma igreja inteira estar orando, ou uma comunidade, um grupo inteiro estar orando por uma necessidade, é que as pessoas, quando intercedem por alguém, também se colocam à disposição de serem usadas por Deus para essa necessidade. Então, se você tiver uma pessoa orando por você, é uma pessoa que Deus pode usar. Mas se você tiver 200 pessoas orando por você, Deus tem mais possibilidades de poder usar essas pessoas para te abençoar de alguma maneira, para te dar uma resposta, para te dar um conhecimento que ainda você não tem. Nós teríamos alguma experiência... Isso é interessante, desculpa ter te cortado, Xande, mas isso que você falou é muito interessante, mas na prática, teria como a gente exemplificar isso daí? Tipo assim, como que Deus usaria 200 pessoas para ajudar uma pessoa que está passando dificuldades? Seria que essas 200 pessoas se mobilizariam na prática e iam atrás dessa pessoa para tentar resgatar essa pessoa? Como que seria isso na prática? Teríamos alguma experiência? Alguma exemplificação? Sim, vamos supor que tem uma irmã que está pedindo pelo filho que está desanimado, está fora da igreja, e uma dessas 200 pessoas recebe de Deus a inspiração de dar uma ligadinha para o rapaz, ou entrar em contato com o rapaz e trocar umas ideias e dar um ânimo para essa pessoa, né? Então,
dessas 200 pessoas, Deus pode escolher alguém para fazer isso. Vai ter mais possibilidades, né? E vai ter, se tiver só irmãzinha, E 200 pessoas já faz orando, isso. E se tiver 200 pessoas orando, talvez 200 pessoas estariam sendo usadas por Deus para fazer uma ligação também, ou outro tentar animar essa pessoa de uma forma diferente. Talvez seria isso. Sim, ou às vezes, por exemplo, vamos orar pela família tal que está passando necessidade econômica. Vamos supor que uma pessoa ouve isso e a pessoa vai lá e ajuda de alguma maneira. Agora imagina 200 pessoas intercedendo e 200 pessoas ajudando também. Porque a intercessão, eu acredito que não seja apenas algo passivo. Simplesmente eu falo, Senhor, abençoa fulano e pronto. Eu acho que a intercessão precisa ser algo ativo. Eu não só oro pela pessoa, mas me coloco à disposição perante Deus para fazer alguma coisa pela pessoa. Ou seja, a intercessão é algo forte, é algo sério. É realmente uma forma que Deus tem de que nós nos interessemos uns pelos outros e busquemos ajudar uns aos outros. Também acho assim. Mas e se a oração que eu estou fazendo é por alguém que está distante, alguém que eu não conheço? Se na igreja, por exemplo, alguém fala assim, olha, vamos orar pela obra na África, vamos orar pela obra em tal lugar, ou por algum irmão que está em tal lugar, que está precisando de oração, que está passando por um momento difícil. E aí, será que o fato dessa pessoa estar muito distante, de eu não ter contato com essa pessoa, seria um empecilho para que eu orasse? Porque assim, é muito mais complicado eu ser usado diretamente por Deus, ou seja, a minha oração me inspirar a ser usado por Deus para trabalhar com aquela pessoa diretamente. Talvez alguém que nem fala a minha língua está em outro lugar. E aí, como é que funciona nesses casos? Como é que vocês pensam? Como é que você pensa? Eu penso da forma que você falou. Então eu penso o seguinte. Como é que vocês pensam? Eu penso da forma que você explicou antes do livro que você leu. Eu penso o seguinte. Eu penso que Deus ele atua na vida das pessoas em resposta aos pedidos que a gente faz também. Eu já li relatos e histórias de pessoas que, ao intercederem por outras pessoas que estavam passando por um momento ruim, que estavam, por exemplo, muito irritadas, com raiva, brigando, ao interceder por essas pessoas viram imediatamente uma ação sobrenatural e aqueles que estavam com raiva um do outro, de repente olharam assim e falaram, nossa, eu estou com vontade de te abraçar, me desculpa e tal. E por mais que alguns possam achar que é coincidência, o que eu penso é o seguinte, Deus está sempre disposto a trabalhar no coração das pessoas, de forma ativa. Só que ele trabalha dentro do limite do que cada um permite. Então, se eu não quero saber de Deus, Deus ele vai trabalhar até onde ele pode, diante daquilo que eu permito. Porque se eu não quero saber de Deus, ele vai trabalhar até certo ponto. Agora, se uma outra pessoa ora a Deus para que Deus trabalhe no meu coração de forma mais intensa, em respeito à oração dessa pessoa, Deus ele vai insistir mais comigo, além do que eu permito. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Você está querendo dizer o seguinte, a pessoa está fora da igreja, a pessoa está lá na África e alguém pede uma oração para uma pessoa lá na África que está distante e não fala a sua língua. Deus, ele age naquela pessoa até um certo limite, porque Deus respeita a privacidade e a liberdade daquela pessoa. Mas a partir do momento que você espalha essa oração para mais de pessoas, 10, 15, 30 ou 200 pessoas, então, por causa dessa oração dessas 10, 20, 30, 200 pessoas, Deus vai, entre aspas, importunar mais essa pessoa em respeito à oração desse grupo de pessoas. Seria isso? A gente está falando aqui sobre um tipo de oração que é pela espiritualidade. Então, a gente falou já sobre fazer pedidos para alguém que está precisando, está doente, precisa de ajuda e tal. Agora não é esse mais o ponto. A gente está falando sobre orar ou interceder por alguém para que essa pessoa seja mais sensível ao Espírito Santo. Então, eu realmente acho isso que você falou, né? Então, quando a gente ora por alguém, a gente está fazendo com que Deus vá mais fundo, insistindo mais fundo nessa pessoa, além do que o que ela geralmente permitiria se ninguém orasse por ela. E a gente faz sentido para vocês isso, não? Faz. E a gente está orando por vocês, viu? Eu não sei vocês, mas eu oro pelos ouvintes do Sopa de Pedra, para que Deus possa tocar o coração, nosso coração também, para a gente se convencer da verdade, para a gente aceitar nosso Salvador todos os dias. E o interessante que é um assunto que o Xande perguntou assim, se faz sentido para vocês, se alguém que está assistindo o Sopa de Pedras agora e não fizer sentido isso, pode comentar aqui embaixo o que faz sentido, para que serve uma oração intercessória, né? A gente não está aqui para dar as respostas todas para vocês, a gente está aqui para discutir um assunto, que é um assunto interessante, para dar o nosso ponto de vista, né? E a gente espera que, de alguma forma, Deus trabalhe através da gente. E a gente espera que, de alguma forma, Deus... Alguém? E a gente espera que... Desculpa.
Pode? E a gente espera que, de alguma forma, Deus trabalhe através da gente, mas Deus também pode trabalhar através de vocês. Talvez, se vocês fizerem algum comentário discordando, apresentando o ponto de vista de vocês, no próximo programa a gente pode chegar aqui e falar, olha, a gente falou isso aqui no programa passado, mas eu acho que a gente talvez esteja um pouco errado, né? Teve um comentário que foi feito no vídeo, a gente percebeu que talvez faça mais sentido dessa forma. Não tem problema nenhum, a gente está disposto a mudar. Nós não somos donos da verdade, né? A gente quer só dialogar sobre esse tema e ajudar a esclarecer certos pontos. E pode até mandar um direct também, né? Um direct. Pode. Anonymous. Então, vocês oram por mim? Anônimo não tem como mandar direct. Não, anônimo para mim. Não é todo mundo que vai ver, só a gente que vai ver. Um abraço, pessoal. Deus abençoe aí. Oremos Nossa. juntos. Que corte! Ué, vocês já falaram para comentar? Já falaram Não, vou falar. A gente está gravando esse programa aqui, agora no Brasil, são 7:50, né? Lá em Portugal, onde o Guilherme está, já é quase meia-noite. E lá onde o Gabriel está, que horas são aí, Gabriel? Agora é 3h50. E o Gabriel você falou não pra almoçou gente, antes ainda. da gente começar a gravar, que ele não almoçou. Então ele está em jejum, que é um tema que a gente pode falar nos próximos programas, e ele está sendo motivado, estimulado a ir comer. O Cleito dá um tchau mais simpático para os nossos ouvintes aí, Cleito. Então é isso, né? Já foi falado para vocês curtirem, compartilharem e vamos orar um pelos outros, então. E nos vemos no próximo episódio. Bye, bye.